Seja bem-vindo ao nosso programa, ao nosso talk show, que vai levar para você as informações mais importantes de um setor que traz aí segurança, traz o que mais? Traz também a comodidade de você morar em algum lugar. Entrevista com um engenheiro e um engenheiro que trabalha, que investe lá em Portugal. Seja bem-vindo, então, aos 50 Minutos com JCA. Camões já disse que é preciso navegar e viver não é preciso. Eu estou citando isso porque estamos aqui com Carlos César. Ele é um engenheiro e é um construtor que está atuando há 10 anos lá na terrinha, lá em Portugal. Senhor Carlos, obrigado pela sua presença. Com que espírito o senhor atravessou o Atlântico chegando aqui para a conversa conosco? Bom dia, João Carlos. Com espírito de mineiro, porque sou mineiro de Juiz de Fora e lá fiz meus primeiros passos e depois vim para Belo Horizonte. O meu espírito continua sendo de mineiro. Muito bem, o senhor falou bom dia aí, boa tarde, boa noite, que o programa está ao vivo, não é? É isso aí, a globalização, porque eu não sei que horário que você está aí acompanhando o nosso talk show. Esse cuidado nosso do ao vivo, não é? Porque hoje, antigamente, eu lá na Rádio Barbacena, porque isso aqui é um rádio com imagem, não é? Na verdade, eu me sinto num estúdio de rádio alguns anos atrás. E tudo isso é muito importante, porque agora houve um corte, a tecnologia chegou e as coisas andaram com velocidade. Mas como é que um mineiro de Juiz de Fora, que veio para Belo Horizonte e foi parar em Portugal, foi parar lá em Lisboa? João Carlos, a vida nossa, ela transcorre de uma forma que ninguém consegue prever. A minha vida em Juiz de Fora certamente me levaria. Eu queria ser engenheiro por opção. Eu tive meus pais me incentivando a estudar. Eu fui um razoável aluno e, por muita sorte, eu vivi os anos 60, onde o Brasil teve a melhor escola pública que já houve aqui nesse país. Então, tudo me indicaria eu ir para o Rio de Janeiro. Acabou eu vindo para Belo Horizonte, por alguns motivos. E, ao mesmo tempo, aqui trabalhei por muitos anos, quer dizer, não só Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo e outros lugares do Brasil. Mas, no princípio dos anos 2000, eu comecei a conviver com a vontade de saber onde que o meu avô paterno teria nascido em Portugal. Comecei a ir para Portugal, Portugal me encantou e, de repente, lá estou empresário. Pois é, mas aí há um gatilho que a gente chama, não é? O senhor procurou alguém, porque na vida também, na área de decoração é muito assim, sempre é uma dupla. E na área de engenharia também, assim, tem que ter um colega de turma, alguém também para alavancar. Isso aconteceu também com o senhor? Aconteceu e foi a única forma que eu consegui ir. Quando eu resolvi não, quando me apareceu a oportunidade de ir, eu pensei, eu não posso ir sozinho, porque como é que eu vou aventurar num processo desse, além-mar, só? E nisso eu já tinha alguns contatos, já tinha bons contatos com o meu colega de turma. Nós formamos em 1971 na Escola de Engenharia da UFMG aqui em Belo Horizonte. Eu chamei o Wallace, que é dono da Marco 20 Construções, eu sou dono da construtora Cinzel. Eu chamei o Wallace, perguntei, Wallace, vamos para Portugal? Eu pensei que ele ia me responder, cara, você é doido. E no outro dia ele me respondeu, eu topo. Começou assim. Pois é, a gente falando no sócio, né? Tem aí capital humano, tem o capital financeiro, porque lá é 6 por 1, lá é euro, viu? Aqui nós ganhamos em real. Para você tomar uma Coca-Cola custa 3 euros. Então você multiplica aí para ver. Isso é só para fazer uma colocação como é importante. O empresário Wallace Lima, né? Wallace Longino Lima. Isso, tem também um pezinho aí na Itália, Longino, né? Provavelmente. Embora ele não teve o interesse maior de fazer as pesquisas genealógicas dele, eu mantenho árvores genealógicas por aí.
E a conversa aqui passa por Minas Gerais, chegando em Portugal, porque o Wallace também, o seu sócio, ele é lá de Santa Margarida, lá embaixo, Santa Margarida. Na zona da mata. Acho que Santa Margarida fica para cima ali de Teoflotone, né? Acho que já é Vale do Rio Doce. Tudo bem, não, mas Vale, como é que é? Vale do Rio Doce. Do Rio Doce. Pois mas o que importa é para mostrar o seguinte, como o mundo está globalizado. Dois mineiros se juntam, né, do ponto de vista empresarial e vão investir em Portugal. Agora, em termos de Portugal, fazer novos prédios, reformar prédios, qual é o perfil da sua empresa lá, Cinzel Marco, que vocês juntaram as duas e criaram, né? Uma, não é isso? Nesse caminho aí. Exatamente. Construir o que lá? Construir ou reformar? Não. É construção, mas a construção lá, vamos dizer, como Lisboa, nós começamos por Lisboa. Como Lisboa, você tem muitos prédios antigos, a norma urbanística lá exige que, na grande maioria dos locais mais centrais, você mantenha a fachada. A parte interna você pode modificá-la. O primeiro empreendimento nosso, nós mantivemos a fachada de um prédio antigo, do final do século XIX, até nem é muito final, mais ou menos 1860. Nós mantivemos essa fachada e fizemos 10 apartamentos e uma loja totalmente novos por dentro. E eu conheço lá, já estive lá, né, fui convidado do Wallace e seu também, acabou que eles moram ali um pertinho do outro, né, e eu fui lá para ver também, sentir perto lá do parlamento português, uma área nobre. E aí vem um detalhe, mexer num prédio do século XIX, 1800 e pouco, aqui no Brasil é muito difícil. E tem que ser, porque tem que preservar a memória. Quem não tem memória não tem para onde ir, não é verdade? Ele não se localiza nem na família e nem, muito menos, no planeta. Foi difícil essa parte, para a gente entender a legislação portuguesa? Sim, mas deixa eu te dizer. Eu e o Wallace, nós temos muita experiência de construção. Nós já trabalhamos aqui no Brasil com todo tipo de obra. E o que acontece? Quando você tem essa experiência, você sabe que você precisa procurar pessoas capacitadas, técnicos capacitados, para fazer aquilo que você pretende fazer. Então, lá nós procuramos, tivemos informações, fomos ajudados por uma pessoa transmitiu a outra, e conseguimos encontrar arquitetos, engenheiros que nos deram suporte para fazer o projeto, para desenvolver, fazer o projeto, tanto arquitetônico quanto a parte estrutural, etc. Aqui nós chamamos os projetos complementares, lá projetos de especialidades. Então, contratamos esses técnicos de lá. E hoje nós temos uma ótima equipe lá. Pois é, mas eu estou dizendo a legislação, né? Claro, os senhores estavam preparados, mas aí vem o seguinte, o que diz a lei? Pode mexer em quê? O que tem que manter? Porque ali é um sítio histórico, né? Exato. Lá em Portugal, perto do parlamento português. Né? Só para a gente entender, e as pessoas que estão acompanhando, que querem investir lá, ou que querem adquirir um imóvel, para ter uma ideia que lá é outro país, e aí? Né? É igual o Brasil, não é igual. É parecido. O Brasil nasceu de Portugal. É parecido, mas não é igual. Por isso que nós contratamos técnicos lá os técnicos portugueses. E com ele, porque eu e o Wallace não conhecíamos a legislação, o que pode e o que não pode ser feito. Então, o que nós fizemos? Esses técnicos nos informavam, decisão assim ou assado, e eu e o Wallace tomávamos a decisão que seria melhor para nós, mas dentro do que a norma de Lisboa e de Portugal exige. Pois é, mas aí leva pelo menos quantos anos, às vezes? Não, no primeiro projeto nosso, nós gastamos mais de 3 anos para poder aprová-lo. Nós adquirimos o prédio antigo, ele estava caindo, por cair, já tinha algumas partes caídas. Nós demoramos um pouco mais de 3 anos para poder começar a obra. Agora, do ponto de vista do consumidor, fez a obra, e aí?
são só os europeus, os americanos, os chineses, né, que estão comprando tudo aí pela Europa, pelo mundo, né, só lá na Europa. Qual é o perfil do consumidor, quer dizer, de quem vai estar morando lá ou vai morar lá, para a gente ter uma ideia também, não é? Se você quer ir para Portugal, como é que faz? Está aqui o nosso consultor na nossa entrevista, porque que é uma mesa, não é? De uma empresa, de negócio. Não pode sobrar dinheiro na mesa aqui. Bom, não é verdade, Carlos? Eu vou dar a resposta final e vou tentar explicar a razão. Das 11 unidades nossas, das primeiras unidades que nós fizemos, eu fiquei com um apartamento, o Wallace ficou com outro. Então nós vendemos 9. Os 9 compradores não tem nenhum português. Todos estrangeiros. E por quê que eu... De que país? Mais ou menos. Egito, sim. Inglês, japonês, americano. Então foi um conjunto de países. E por quê? Aí eu já adianto, porque isso talvez interesse. Lisboa, Portugal, tem o melhor clima da Europa. Então, e Portugal foi descoberto pelos americanos, pelos asiáticos e pelos europeus. Então, hoje, por que Portugal... Dou um exemplo. O ano passado, Portugal teve 30 milhões de turistas. Esse ano estão previstos 33 milhões de turistas. O Brasil, o ano passado, teve vamos dizer, aumentou o turismo, mas foram, acho que, se não me engano, 6 milhões de turistas. Quer dizer, só para comparar o tamanho do Brasil com o tamanho de Portugal, que é menos de 10%, é menor que Minas Gerais, é talvez Pernambuco, alguma coisa. Pernambuco, inclusive no tamanho, não é? Eu já vi que Portugal é assim, Pernambuco é em pezinho. Eu vi uma demonstração de um enólogo português que mora e produz vinhos lá no Pernambuco, e ele botou lá no equipamento dele, na TV, no monitor, exatamente os dois comparando. Agora, uma coisa que chama atenção, quer dizer que, na verdade, o seu prédio lá é meio que uma torrezinha de Babel, tem várias línguas, ou seja, de pessoas que compraram e estão morando lá em Portugal. Só uma brincadeira, mas para mostrar o quê? Que o mundo está globalizado, né? A gente sabe. Agora, na prática, como é que isso funciona? Né? Por que brasileiro não compra lá ou não está, ou poderia comprar? Falta de informação, a questão de área de investimento. Qual é a sua percepção, seu Carlos César? Não, mas espera aí. Brasileiro tem comprado e bastante lá. É verdade. Nesse primeiro nosso prédio, não comprou porque foi um período especial onde que ainda valia o Golden Visa que Portugal dava para quem adquirisse esses imóveis. Por exemplo, imóveis, no nosso caso, a partir de 350 mil euros, ele dava, dentro das normas portuguesas, depois de 6 anos, a pessoa poderia ter o direito de ter a cidadania portuguesa, ou europeia. Então, com isso, houve uma certa... os custos nossos e também de venda, eles aumentaram razoavelmente, e o poder aquisitivo do brasileiro para aquele período não era, vamos dizer, o melhor em comparação com os demais países. Por isso que esse prédio nosso foi mais ocupado por estrangeiros. O resultado que importa. Eu fiz uma provocação, por que não compra? Eu não estou dizendo que não compra. É o contrário. Quantos mil brasileiros devem ter hoje lá? Qual é a... o que se diz lá, oficialmente, eles falam em 800 e poucos mil. Mas eu acho que já passou de 1 milhão. Mas, então, em torno aí de 10% da população de Portugal. Porque Portugal tem 10 milhões, né? A gente tem que lembrar. Claro que a renda per capita é muito mais alta, em torno de 28 mil euros, mais ou menos, né? Exatamente. Eu estava vendo outro dia, em torno disso. Quer dizer, um dinheirinho bem bom também tem menos, né? Então, tem um bolo maior para menos gente para dividir. Nem sempre o PIB significa, e a per capita significa a divisão exata do PIB, claro. É só para estimativa na hora de investir, na hora de também falar sobre o assunto. Agora, nós falamos em Portugal, a gente fica muito centrado onde? Lisboa, que é a capital, nós estamos falando de Lisboa. E o interior de Portugal, não é verdade? Tem muita coisa acontecendo.
Os senhores já estão investindo também no interior? Já. Nós continuamos investindo em Lisboa, mas já no final do ano passado fizemos lançamento no Alentejo, na região de Melídes, que é uma região hoje bastante nobre em termos de investimentos estrangeiros. Tem grandes investimentos estrangeiros lá. Os estrangeiros haviam descoberto Comporta alguns anos atrás. Comporta hoje talvez ainda seja o suprassumo das praias portuguesas. E Melídes fica em torno de entre 15 e 20 minutos de Comporta, e de uns anos para cá Melídes começou a recuperar e a crescer investimentos lá, grandes investimentos, e nós estamos próximos a Melídes, em Melídes. Eu estive lá também, não é? E vi o seguinte, é impressionante a quantidade de gruas, né, em torno ali. E fala-se muito que os americanos que estão chegando lá, os britânicos também, parece que o príncipe teria, um dos príncipes lá da Inglaterra, comprado lá também. Isso valoriza a área, né, Sr. Carlos? Não. O vizinho, quem é o seu vizinho? Não, nós temos lá, a uns 15 minutos da nossa área, nós temos um pessoal de altíssimo, vamos dizer, capacidade financeira, para não falar que são ultra ricos, que ocuparam aquela área e estão investindo, é um investimento altíssimo, só para gente que aí não é para nós comuns, né? É só para gente que tem muita... Não, para o senhor para mim não, que eu estou tentando chegar lá. Nesse grupo aí não é para mim, ainda não. Ainda, eu uso sempre no yet em inglês, né? Ainda. Not yet. Not yet, exatamente, pela correção. Porque aqui no programa a gente procura também dar uma descontração, falar um pouquinho para lá e para cá e dar informação. Porque qual a intenção do programa? Qual vai ser o desdobramento no futuro. Daqui a pouquinho alguém vai estar assistindo esse programa que está ao vivo, o Talk Show, 50 minutos com JCA, lá para 2900, já passou, 2030, 2050, e nós estaremos eternos lá, não é verdade? Exatamente. É um jeito de eternizar aqui, tipo a Academia Brasileira de Letras ou a Mineira de Letras, fazendo a comparação, é uma brincadeira. Bem, nós citamos, aqui é um programa que está na internet, imagem é tudo. Uma imagem vale por 1000 palavras. Vamos ver então, como é que chama o investimento seus lá? Ruína do Malhadal. Por que Ruína e por que Malhadal? Porque quando nós adquirimos essa área, há 3 anos atrás, nós encontramos na área algumas ruínas. E uma dessas ruínas nós escolhemos para ficar no nosso centro, vamos dizer, na parte, ela vai ficar permanente dentro do nosso complexo. Muito bem, eu coloquei aí uma balinha na sua boca adoçando. Vamos rodar agora o vídeo do lançamento para você conhecer o que é o investimento de 2 mineiros lá em Portugal, ruínas do Malhadal. Há lugares onde o tempo não passa, ele fica. Grava-se nas pedras, mistura-se com a cal e sopra aos telhados. Uma ruína é mais do que um escombro, é um vestígio de permanência. É um edifício inacabado que resistiu, mesmo quando tudo o resto partiu. Na presença de uma ruína, sentimos o eco da história, o rumor de vozes antigas, o silêncio dos intervalos entre séculos. Entre o campo e o mar de Melídes, nasce o Ruína do Malhadal. Um investimento com alma, feito para durar. Cada espaço reflete autenticidade e calma. Natureza, exclusividade e conforto, lado a lado. Aqui, o descanso também gera valor. Hotel rural, spa, restaurante e piscinas integradas na paisagem. Vilas de T1 a T4, criadas para viver e investir. Baixa densidade e privacidade garantem valorização. O Alentejo, na sua essência mais pura. Melídes é o novo refúgio do luxo discreto.
cerca de 1h15 de Lisboa. Destino de quem procura exclusividade e retorno seguro. Autêntico, sustentável e em crescimento constante. Prazer e rentabilidade num só lugar. Ruína do Malhadal. A construção do tempo. Que maravilha, que viagem, né? Do ponto de vista estético, maravilhoso. E ali, nós que somos mineiros, viu, Carlos? A gente percebeu o seguinte, tem um mar pertinho Tem um marzão. Pois é, mas ali tá quanto? 10 quilômetros, 5 quilômetros? Não, vamos falar em tempo. Em tempo. De automóvel, dá 15 minutos da área até no mar. Quer dizer, para mineiro, nada igual, né? Nós andamos aqui 8 horas, se for de carro, 9 horas, 10 horas, depende da banda que a gente vai, não é? Ou para Cabo Frio, ou vai lá para o Espírito Santo, né? Então a coisa é muito atrativo. Agora, um perfil geral, ruína do Malhadal, eu já disse aqui no começo, o tamanho e o tipo de construção e quais as classes sociais, qual o nível socioeconômico para ter acesso a esse tipo de investimento, que me parece um investimento, inclusive, rural, né? É nesse sentido mesmo? Não, se diz rural, porque, vamos dizer, no local, o Portugal, no Alentejo, você pode construir, no máximo, 4% da área que você tem. Ou seja, só para dar um exemplo, aqui em Belo Horizonte, em alguns bairros, por exemplo, onde que não se pode quase construir, pode-se construir 25%. Lá, na área toda, é 4% só. Então, o que acontece? Fica essa parte de vegetação. Outra coisa importante, na nossa área, nós temos sobreiro. A área, que tamanho para fixar? Onde que nós implantamos são 98 mil metros quadrados. 100 mil metros 100 quadrados. mil, E tem mais um pedaço lá também que vai ser a segunda fase. Na segunda fase são mais 50 mil. Quer dizer, 150 mil metros quadrados, uma joia, né? Agora, só falou Portugal, nós estamos falando de Lisboa, estamos falando do Alentejo, não é? Qual é o tempo ali? 1 hora e pouquinho de carro, né? Você gasta de Lisboa até a nossa área 1h15. São estradas maravilhosas. Tem o pedágio, né? Lá chama portagem. Tem o pedágio, você gasta aproximadamente, eu posso até dizer, 10 euros de pedágio lá da nossa, de Lisboa até a nossa área. E é estrada maravilhosa. Mas não é um pedágio só. Não, não. É um pedágio. Deixa eu te falar, Portugal... Todo mundo quer saber quanto custa pedágio. Mas o Brasil, pedágio... Né? Não, mas eu explico. O sistema de cobrança de pedágio em Portugal e na Europa, de um modo geral, você entra na estrada, você passa numa cancela. Quando você sai da estrada, é que você passa na cancela final. Então, é um pedágio, mas dependendo da cancela, se você sair numa cancela antes, vai pagar menos. Sair numa cancela depois, paga mais. Então, é um pedágio, mas é no final, quando você chega na área. Sim, com essa característica. Que dá aproximadamente, 8, eu lembro mais ou menos assim, 8 e pouco, 8 euros e pouco e mais 1 e pouco. Eu arredondei para 10. Deve ser um pouquinho menos de 10. Isso aí é nada diante do investimento, não é? Lá na ruína do Malhadal. Ou seja, qual é o perfil que eu perguntei, que a gente está aí elaborando também, né? Passamos pelo pedágio. E agora, qual é a característica, o preço, o valor, a metragem, não é? Isso é importante. O T1, Portugal chama de T1 o apartamento, a casa, que tenha um quarto ou uma suíte. Lá são casas, né? São casas. Mas isso vale para casa e para apartamento. Então, o T1 ele tem um quarto ou uma suíte, no nosso caso é suíte. O T2, 2 suítes. T3, 3 suítes. E o T4, 4 suítes. O que acontece? Os valores. O T1,
nós estamos vendendo atualmente por 550 mil euros, número redondo, é 549, mas eu vou falar Não, sempre vamos arredondar para a gente arredondar, fazer conta é melhor. É. Né? 550, o T2, 800 mil, o T3, 1.350 e o T4, 2 milhões e 100. Ou seja, euros, né? Você tem que lembrar. Por que nós estamos falando isso aqui? Porque a economia ela é global, ela gira em todos os pontos e esse dinheiro também vem aqui para Minas Gerais, já que os senhores investem aqui também. Quer dizer, vocês produzem bens e serviços. Não é só o monetarismo, quer dizer, só viver de renda, nada de errado. Quem tem que fazer isso. Com esses juros aí, está valendo a pena também. Mas agora, investir é bom, eu estou dizendo o seguinte, no caso aí, para a gente ter uma ideia, né? Não é só porque o seu investimento, eu digo no todo, em Portugal, quer dizer, você levar o dinheiro, tirar do ganho aqui financeiro para colocar, né, num bem, quem compra terra não erra, né? Português é que fala isso. É isso mesmo também hoje? Você sente isso? Existem determinados locais em Portugal em que existe uma valorização bem considerável. Segundo uma divulgação de uma revista há pouco tempo, Portugal teve 40% de aumento médio na valorização dos imóveis nos últimos 5 anos. Esse local, Belides, quem talvez não conheça, mas pode fazer essa pesquisa, se você pegar esse nosso preço por metro quadrado e comparar com os preços do metro quadrado de Comporta, que fica a 20 minutos, você vai ver que o nosso preço é quase a metade do preço do metro quadrado de Comporta. Inclusive, quando nós estávamos colocando esse preço, nós temos, eu, o Wallace, temos que dizer também, nós fizemos, eu e o Wallace, juntamos, nós ficamos com 1/3 cada um de nós dois, e juntamos com mais 1/3 de um português que já tem um hotel parecido com esse. Então, se você comparar os preços, isso é importante eu corrigir, porque você precisa de um operador para esse hotel. E nada melhor do que o nativo, né? Exatamente, que já conhece o trem, como diz o menino. Sem ele, nós não faríamos esse empreendimento. Ele chama Pedro da Franca Pinto. Sem ele, nós não faríamos esse empreendimento. E quando nós reunimos, eu, o Wallace e o Pedro, e também o Gabriel e o Carlinhos, que é meu filho, é Carlos César também, nós o tratamos de Carlinhos, nós reunimos para colocar os preços de venda. Eu, inclusive, fiquei preocupado de nós estarmos colocando um preço muito baixo em relação ao que existe do mercado na região. Mas, vamos dizer, nós depois chegamos à conclusão que seria o real, em função dos custos que nós temos e em função que nós queremos que seja um bom investimento para quem entrar. Melides tem tudo para ficar próximo de Comporta, se não ficar melhor. Então, a gente percebe o seguinte, que investir lá fora também é bom. É um mundo, é um mundo só, uma bolinha só para todo mundo. Tem a fronteira, mas, na verdade, o dinheiro também tem que circular para gerar bens e serviços. O senhor falou hotel aí, que o outro é especializado na área rural, né? Lá não é um hotel, lá é um resort. O que é o conceito? Você pode dizer até que seria um resort. Porque você tem tudo, você tem spa, tem campo disso, campo daquilo, massagem, restaurantes, e de uma qualidade muito interessante. Esse nosso sócio, ele é proprietário do Craveiral, hotel que chama dele Craveiral. Se entrar em craveiral.pt, PT de Portugal, pt.pt, vocês vão ver, é um hotel, já funciona há mais de 10 anos, e onde que ele produz muita coisa que ele coloca na mesa, ele produz, isso, então tem essa pegada também de natureza, entendeu? E fica onde esse que o senhor disse, esse Craveiral?
O Craveral ele fica mais ao sul, fica a 2h30 de Lisboa, mais ao sul. Vamos dizer, 1 hora e pouco a mais, além do nosso. E é um lugar que foi o maior sucesso. E o nosso, inclusive o próprio Pedro acha que o nosso ainda vai ser um sucesso maior ainda. Isso, aqui o nosso programa é para isso mesmo. É para valorizar quem ousa, porque o mundo pertence a quem se joga com planejamento. Não é verdade? Sair daqui e investir em Portugal, sair daqui e investir em qualquer ponto do planeta e aqui no Brasil também, né? Porque nós temos aqui muita área para investimento, que vocês já investem também em termos de construtora. Agora, o interior de Portugal, que está chamando muita atenção, é uma mudança na legislação, sem ser tecnicamente, só para a gente entender o que está valendo agora para o interior. Eu vi que pode comprar lá até uma aldeia por um precinho bem bom em euro, bem bom que eu falo assim, sempre é muitão, né? Como é que o senhor sente isso fora da internet? Eu estou dizendo para quem está com a mão na massa, né, que fica 6 meses do ano lá em Lisboa. Seu Carlos. Não, o que existe, Portugal, como Portugal foi redescoberto pelos europeus, asiáticos e americanos, e muita gente tem ido para lá, as áreas do interior, o governo português ele tem incentivado que pessoas vão para o interior, locais que, de um modo geral, ainda tem uma baixa densidade populacional, eles estão, vamos dizer, solicitando, não solicitando, eles estão fazendo um investimento para que pessoas de outros lugares, quem tenha capacidade financeira, de investir nesses locais, fazer de uma cidade pequena algum investimento na área de indústria e tudo, e também para poder facilitar a construção de casas, apartamentos com, vamos dizer, mais barato para a população, de um modo geral, poder ocupar, porque existe em Portugal uma demanda grande, os preços estão caros nas grandes cidades, então o governo português está procurando, vamos dizer, atender essa necessidade de pessoas com a capacidade financeira um pouco menor, inclusive financiando essas pessoas. Lá existe um financiamento, por exemplo, de pessoas recém-formadas e tudo. A compra da primeira casa lá também tem esse programa lá. Então é interessante. Quer dizer, quem quiser e tiver vontade de conhecer, existe uma legislação lá interessante para ser vista por essas pessoas. Eu me lembro aqui também, a gente vai a Portugal, estou falando, vai a Lisboa. O preço ali em Lisboa, na área central, é salgadíssimo. E eu conversei com o tuk-tuk, né, aqueles rapazes que, né, carregam você para lá e para cá, né, aqueles automóveizinhos, assim, bem primitivos, né? Faz parte também do charme, né, de Lisboa, dizendo o seguinte, que não dá para morar em Lisboa, eles estão morando nas cidades em torno, não é verdade? Isso já é uma realidade lá, né? É uma realidade lá, como é no mundo de um modo geral, né? Você vê aqui também em Belo Horizonte, as pessoas acabam tendo que ir para mais longe do centro, com as dificuldades do transporte que aqui existe. Lá, não tem essa dificuldade que tem aqui, porque lá tem metrô, tem isso, tem aquilo, tem uns ônibus mais em condições melhores, mas, vamos dizer, é um problema quase que geral, né? Então é bom também investir em torno de Lisboa. Não, isso cada um, eu acho que cada pessoa, dependendo do perfil dela de investimento, tem muita condição de atuar de outras formas. Atuar, igual tem aqui no Brasil, que as pessoas gostam do Minha Casa Minha Vida e coisas similares, lá tem coisas parecidas também. Pois é, agora do ponto de vista de lidar com o português no dia a dia, a língua, tudo bem, é o melhor que há, não é? O senhor não tem muita dificuldade lá. Não. É uma curiosidade, porque você tem o mito e a realidade. No dia a dia, o senhor fica 6 meses do ano lá, mais ou menos isso, mais ou né? menos. E 6 anos aqui. E 6 meses aqui. 6 meses aqui. Agora, sempre verão e inverno, só corre para cá no verão e fica lá no inverno, como é que é? Porque o inverno português, é bom lembrar, não é tão inverno assim, né, seu Carlos?
Eu e minha esposa, ela é muito companheira minha, Maria Cláudia. Eu e ela, nós preferimos mais o frio ao muito calor. Então, normalmente, nós passamos o inverno de Portugal lá e o inverno do Brasil aqui. Porque exatamente nós preferimos não sentir muito calor. Então, essa que é a nossa escolha. Mas tem gente que gosta do contrário, né? Do ponto de vista de brasileiro morando lá, não é? Está muito mais difícil agora, xenofobia, como é que está isso, hein? Ou é muito mito, ou é por causa também da classe social, não é? Porque o país quer levar alguém que agregue valor. E nós sabemos que Lisboa é um grande centro de startups também, tem um encontro anual lá que reúne o mundo todo lá, inclusive empresas aqui de Minas Gerais, como, por exemplo, a FCJ. Então, todo mundo vai para lá para poder participar uma vez por ano desse seminário internacional, um congresso internacional muito importante. A sua avaliação, como é que o senhor sente isso lá? Não, eu não... Vamos dizer, esse problema de xenofobia e coisas parecidas, sim, acho que existe em todo lugar, são pontuais. Eu nunca vi. Eu só vi na televisão. Normalmente o brasileiro é muito bem recebido lá. E hoje ainda digo mais, sem os brasileiros, Portugal teria dificuldade de atender as demais pessoas. Hoje, quando você chega nos bares, restaurantes, etc., hotéis, a grande maioria dos atendentes são brasileiros. Por quê? Porque a língua ajuda a isso. Agora, tem um detalhe também que é importante para quem quiser ir. Hoje, devido a essa grande a chegada dos turistas em Portugal, hoje é necessário que quem for para lá tenha um razoável conhecimento do inglês, porque é a língua mais utilizada nos bares, restaurantes de Lisboa, Porto, nas cidades um pouco maiores. Do ponto de vista de Cascais também, muita gente tem casa lá, não é? A gente conhece aqui, fala, estou indo para Cascais e tal, ali nas beiradas de Lisboa. Tem gente investindo mais também nessa área lá, não é? Cascais é um ponto, vamos dizer, talvez é um lugar mais caro da região, onde que as pessoas de um poder aquisitivo mais alto têm procurado se estabelecer. Tem muitos brasileiros lá, como de outras nacionalidades. Tem casas muito interessantes, casas bem valorizadas. O próprio Cristiano Ronaldo, agora há pouco tempo, estava vendendo uma casinha dele lá por 35 milhões de euros. Não, e lembrando também, perto onde ele mora lá, não é? Perto do parlamento, tem a rua uma subidona que tem ali, Rua da Calçada. Calçada da Estrela. Calçada da Estrela, que termina lá em cima, numa igreja belíssima, perto de um parque, onde está também um cemitério interno em igreja com Dona Maria, não é? A Dona Maria, mãe do Dom João VI. Os restos mortais dela estão lá. E o Carlos César, com a mulher dele, faz caminhada ali. E ali mora, logo na subida à esquerda, né, a Luana Piovani, não é isso? É Vero? Não, a Luana eu não sei, não. A Marília Gabriela Gabriela. A Luana faz shows lá. Show não sei onde é que ela mas, mora. Não, eu não sei onde que ela mora, mas ela está sempre por lá. Tá lá. Madonna também, só vi Madonna de vez em quando. Só viu a Madonna de vez em quando por lá? Não, ao vivo ainda não vi, não. Mas a Marília Gabriela eu vejo sempre. Ela mora exatamente ali junto à Assembleia, e ela, o filho dela, costumam fazer compras no supermercado, tem em frente do nosso prédio. Quer dizer, a régua sobe muito, né? Ou seja, o poder aquisitivo também. Agora, outra coisa, seu Carlos César, os senhores são da área de construção. Agora, tem também a área de vinhos, né? Lá no Minho, naquela região dali, não é? Já esteve por lá também, de vez em quando dá uma... Eu até nem fui, não, porque o mineiro Rubens Meni, né, da MRV, tem lá, acho que 3 agora vinícolas, ele tem uma big... Eu ainda não conheço pessoalmente a vinícola dele, mas é uma beleza, é algo assim
Muito bacana. E um muito bom bacana. investimento, né? Senão eu imagino que não estaria Não, investindo. ele sabe o que ele faz, né? E um bom vinho tem seu lugar também. Exatamente. Não, para mostrar a diversificação também de investimentos, não é só na área, não é, de construção, de residências, não é? Tem também um detalhe importante, a população que vai ficando mais velha. E aí, né, áreas que são colocadas lá, eu sei que tem uma, né, que o senhor estava de olho lá há pouco tempo, Nós já né? estamos, nós Que o estamos senhor Antônio tentando. Paulo, que eu conheci, um empresário que morou 15 anos, ou 10 ou 15 anos, aqui em Belo Horizonte, não é? E aí eu tive o prazer de apresentá-los, né? E ele está com uma área grande. Por que eu estou dizendo isso? Porque também hoje há uma tendência de atender, não é? Esse tipo de segmento que está mais velho e que tem dinheiro para comprar. Porque às vezes a propaganda é feita para o jovem, mas quem tem dinheiro é o pai dele, o avô dele. Ele não tem. Tem que revisar um pouquinho a propaganda aí, ou seja, a publicidade, no seu caso. No caso do... todo mundo é mais velho lá, né? A população está cada vez mais idosa em Portugal, não? Não, isso no mundo inteiro, de um modo geral, o Brasil também. Mas lá em Portugal nós estamos, assim... Estamos ainda engatinhando para tentar fazer um projeto nessa área. Pois é, eu estou dizendo porque aí você na atenderia. região de Sim. Lisboa, na região de Cascais, Sintra, é o nosso objetivo. Vamos ver se nós conseguimos levar isso para frente. Mas isso deve demorar algum tempinho, mas temos a intenção de fazer um condomínio para que possa atender pessoas com... tenha um pouco mais de idade e que eventualmente precise de companheirismo. Então, companheiro, assistência eventualmente médica, assistência disso ou daquilo. Entendeu? É uma tendência também aqui no Brasil, não é? De se fazer isso, ou seja, pertencimento. A pessoa não vai para asilo. O ideal é você fazer uma área que ele possa também ser atendido ali. Eu estou dizendo Portugal porque a entrevista aqui é sobre um brasileiro, um mineiro em Portugal, investindo lá em terras além-mar. Então isso é importante para somar, porque é uma entrevista internacional dada por um mineiro lá de Juiz de Fora. Não é? Isso é muito importante para nós aqui, para mim, pessoalmente, que sou ali de Barbacena, nas bandas de lá, que formei também na Universidade Federal de Juiz de Fora, o contrário do senhor que formou aqui na Federal de Belo Horizonte. Eu saí de Juiz de Fora e vim para Belo Horizonte. Isso aí é um caso mais raro, né? Porque o pessoal lá gosta muito, e com razão, né, gente? E para o Rio de Janeiro, né? Eu quando morava lá, trabalhava na Rede Globo, fim de semana, quase que todo fim de semana, eu ia para o Rio de Janeiro para mostrar a diversidade de nossa Minas Gerais, né? Como diz o Guimarães, a gente sempre cita o Guimarães Rosa. Minas são várias. São várias, são muitas. São muitas. Não é verdade? Então, Juiz de Fora e Belo Horizonte. A sua avaliação, já também mais no finalzinho da nossa entrevista, temos aqui um tempinho muito bom. O que o senhor está vendo no horizonte como empresário, como cidadão mineiro, como brasileiro morando em Portugal? Essa questão também de a lei ter apertado um pouquinho lá, para não conceder muita coisa mais, né? Para atrair. Está atraindo ainda? O governo português quer que a gente vá para lá? Ou é melhor não ir tanta gente assim? O que o senhor sente na prática? Não, o governo, né, ele, de qualquer forma, queira ou não queira o governo, os empresários precisam de pessoas de outras nações. Por quê? Portugal é pequeno, são 10 milhões só de pessoas no total, não são os 10 milhões de portugueses que vivem lá. Tem próximo de 1 milhão de brasileiros, fora as outras nacionalidades. Tem muitos franceses também. Então, Portugal precisa de pessoas de fora. Precisa. Agora, é sempre bom a pessoa chegar lá com algum conhecimento, o que vai fazer, ter uma noção boa de inglês. Boa, que eu digo o seguinte, é uma pessoa que consiga atender um balcão, uma pessoa que usando a língua inglesa, que é a língua, vamos dizer, a língua que se usa no mundo hoje, né? Pois é, agora do ponto de vista também que o senhor está dizendo aí, da pessoa estar qualificada ou não está qualificada, não é? Mas não há mais aquele apelo para o estrangeiro ir para lá, não é?
Tem algumas regras, no caso do Brasil especificamente. Não, O senhor falou agora mesmo, que é o que o senhor viu na televisão, né? Mas no dia a dia, eu gosto muito de mão na massa, na prática do dia a dia. Por isso eu convidei o empresário, o engenheiro, né? O Carlos César, para vir a esse programa, para estar aqui no nosso 50 Minutos com JCA. Está dando uma bela contribuição de quem não é só não é um teórico só, não é? Ele conhece na prática como é que funciona. Quer entender um país, vai morar lá um bocadinho que você vai sentir. Eu acho que, por exemplo, quem quiser ir para Portugal, eu acho que o primeiro contato que devia fazer, por exemplo, a Câmara Portuguesa de Minas Gerais, seria talvez o primeiro passo para procurar o pessoal da Câmara. O pessoal certamente vai orientar para procurar alguém que possa orientar, se for um caso, um advogado. Quer dizer, para a pessoa chegar lá já sem tentar enganar que vai isso ou aquilo para ficar lá. É bom ter uma orientação jurídica. Então, a Câmara, por exemplo, de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, seria o que eu recomendaria que as pessoas procurassem, entendeu? O Miguel esteve aqui, né, o nosso presidente da Câmara Portuguesa, e temos também aqui o consulado diplomático. Isso é muito importante. Resolve-se tudo aqui mesmo, né? Pouca coisa precisa de mandar, por exemplo, para o consulado geral no Rio, não sei, ou a embaixada lá em Brasília. Minas está bem colocado, então, né? Em relação a esse intercâmbio, vamos dizer, cultural, já que Portugal nos descobriu e a gente está descobrindo Portugal à medida que vai lá, que mora lá ou que vai investir em Portugal. Não é verdade? Exatamente. A regra por exemplo, para a pessoa poder ir para Portugal legalmente, é procurar, vamos dizer, se inteirar, porque existe uma norma que Portugal coloca, em que o consulado pode orientar a pessoa. O consulado, inclusive, ele não é hoje quem dá o visto. Esse visto é tratado, quer dizer, o visto sai do consulado, mas ele é tratado por um órgão especial que o governo português determinou, e isso a Câmara Portuguesa pode orientar bastante. Pois é, mas Portugal você não precisa de visto. Estados Unidos, sim. Para você chegar a visitar... Não, estou dizendo formalmente. Estou falando para quem quiser chegar, morar, trabalhar já direto, aí ele deve uma autorização. Exatamente. Fora isso, ele pode ficar 90 dias em Portugal. Ele chega em Portugal, ele tendo lugar para ficar, tendo a passagem de ida e de volta, ele fica 90 dias lá. Agora uma perguntinha, você que acompanha agora o programa, é inevitável também. As novelas lá, elas continuam sendo vistas, ou seja, tem audiência lá do mesmo jeito que era. Antes tinha, né? Muita audiência também. Não, novela, música brasileira, isso você só vê praticamente novela e música. Não, mas bastante música brasileira. E as novelas quase todas são brasileiras. Agora, e restaurantes, como é que tá essa parte? Eu fui lá na Fiorentina, né? Laurentina. Fui na Laurentina. Laurentina. O rei do bacalhau. Laurentina. É porque o nome, inclusive, é do fundador lá, que eu estive lá, com a continuação, né? Continuidade. Ou seja, é um filho dele que toca o restaurante e realmente é muito bom, famosão lá, né? O tal de Laurentina. O Laurentina não Qual tem... outro que o senhor citaria aí também? Tem muito, né? Tem o Fuso. Deixa eu te falar. O restaurante, a comida portuguesa, o mineiro aprimorou a comida portuguesa. Então, Minas Gerais é onde que tem mais semelhança de comida com Portugal. A comida portuguesa é muito boa. É verdade, e a mineira também. Aliás, aqui nós temos comida da África, temos comida de Portugal, que é a nossa origem também, não é? Temos aí uma mistura muito boa e bons negócios também de chefes portugueses e restaurantes aqui em Belo Horizonte, não é verdade? Não, tem diversos restaurantes portugueses aqui em Belo Horizonte, muito bons. No dia a dia, como é que é lá? Para comer, eu estou falando de turismo. Uma coisa é turismo, outro é o nativo, que a gente fala. No dia a dia, né, seu Carlos? Lá eu tenho um restaurante, chama Os Barões, que fica lá próximo do meu apartamento.
Eu acho que nós fomos lá, Fomos né? lá, fomos degustar os barões. Inclusive, ele entre 15 para 1 e 1h30, ele fica lotado. São, acho que, 72 lugares. Ele fica lotado, é muito cheio. O pessoal que trabalha ao redor, todos vão nesse restaurante. Ele funciona de segunda a sábado. E para quem fica ali perto no bairro Santos, é um restaurante que é espetacular, com preços entre 8 e 12 euros. Que maravilha, fica a dica aí, porque JC Amaral também é guia turístico digital. Bom, falando em comida, falando em tudo isso, tem um momento do programa que é agora, que é quando a gente faz uma harmonização entre um vinho e um livro. Hoje nós temos aqui essa dupla. O Rendel Roberto, que é da Rio Verde, né, de uma casa Rio Verde aqui, muito importante, ele harmoniza. Eu mando para ele a foto e ele bota o vinho aqui. Ele, para hoje, colocou do Vale do Maule, no Chile, Ramal 22. É um reserva e a uva é Carignan. É uma uva que a gente não vê muito, Quase né? não se vê. Quase não se vê. Eu degustei uma Carignan lá no Cairo, no Egito, sabe? No Hotel Hilton, que eu não conhecia, não. Eu também não sou grande conhecer, não, mas gosto de um vinho. Então, o de hoje é esse aqui da Casa Rio Verde, é um reserva, é um vinho tinto 13 graus. E para harmonizar com este livro aqui. Este livro é Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa. O autor do livro aqui é o Eduardo Ferraz. Já li, já reli e sempre eu uso também aí no dia a dia para me orientar. Na verdade, então, é a dica de hoje do nosso 50 Minutos com JCA. Eu agradeço ao nosso convidado, muito obrigado, seu Carlos César. Eu que agradeço também. Muito obrigado. E numa palavrinha, o que o senhor está vendo no horizonte Brasil, Minas, Portugal? Eu vejo coisas muito boas vindo por aí. Que bom. A expectativa e passa aqui também pelo nosso programa. Ele volta em outro momento para nos dar essa aula aí de quem vive lá em Portugal, vive em Lisboa, metade do ano lá, metade do ano aqui. Dá uma colher de chá para nós aqui também, de Belo Horizonte. Obrigado pela sua audiência. Lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Pense nisso. Até a próxima.